jogos Flash. Você com toda certeza já deve ter jogado ao menos um deles na sua vida, seja os mais conhecidos, os nem tão conhecidos ou até os mais obscuros. A questão é, esse gênero fez parte da infância de inúmeras pessoas, marcando-as de forma extremamente positivas e as fazem ter um carinho imenso por esse programa. E uma prova disso foi o fatídico 31 de dezembro de 2020, o dia em que o Adobe Flash acabou. Esse foi o momento que parou a internet toda. O software que havia marcado milhares de pessoas através de seus jogos e animações simplesmente deixaria de existir, levando consigo toda sua história e riqueza. Isso é claro, se a comunidade não tivesse se unido e arquivado uma grande parte dos jogos e animações em um projeto que visava preservar esse pedaço da internet, o Flashpoint Archive. Foi através deles que as pessoas conseguiram manter essa história viva para as futuras gerações. Claro, infelizmente houve bastante perdas, que provavelmente nem eu e nem você façamos ideia, mas com toda certeza do mundo, há pessoas que devem ter sentido e sentem até hoje, tentando se lembrar desses pequenos fragmentos de memórias felizes, de épocas mais simples, e acabando não conseguindo se recordar dos jogos que elas mais se divertiam jogando. Bem, meu ponto aqui não é falar de coisas tristes, e sim dividir com vocês a minha experiência com jogos Flash, ou melhor, um jogo Flash em específico. Mas primeiro, o porquê eu decidi falar de games aqui, sendo que o foco principal do canal é filmes e outras mídias? Olha, é uma pergunta até que bem simples de se responder. Eu só decidi como uma das minhas metas desse ano tentar falar de coisas que eu realmente goste, e não apenas por o canal não ficar sem vídeo, porque antes era um sentimento de quase como uma obrigação, assim dizendo. Mas então quer dizer que os vídeos que eu havia feito ano passado são sobre coisas que eu desgosto? Não necessariamente. Existia vídeos sim que eu havia feito unicamente para não deixar o canal sem nada, pois a minha criatividade em relação a produzir conteúdo não era tão elevada como a que eu tenho hoje. Claro, para alguém que tá nem um ano direito fazendo isso, eu não me considero o fodão da parada, mas eu acredito sim que eu tive uma evolução. Então, se fosse para dizer, dentre os 11 vídeos que eu lancei em 2024, 3 deles foram sobre temas que eu realmente estava muito empolgado para falar sobre. E sim, pode parecer loucura, mas isso acaba sendo mais comum do que vocês imaginam. Então, para esse ano eu decidi falar sobre coisas que eu realmente gosto e tiveram impacto em mim, tanto positivamente como negativamente. Eu tô praticamente reformulando o canal do zero. E se vocês forem ver, até os estilos das thumbs, que antes eram uma parada totalmente desconecta uma da outra, eu já decidi como algo padrão. Sei que pode parecer besta isso, levando em conta o meu tamanho microscópico em relação aos demais, mas isso só mostra o quão dedicado eu tô pra fazer isso aqui dar certo. Sempre foi um sonho meu desde pequeno ter um canal e uma comunidade, e agora, mais do que nunca, eu sinto que eu tô cada vez mais perto de alcançar esse meu sonho. Por isso eu decidi abraçar esse caminho. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que ou você faz sobre coisas que goste e fica para trás, ou você abraça o que tá em alta, mesmo não sendo seu interesse, e cresça. Eu escolhi a primeira. Eu amo produzir vídeos, é uma paixão que eu tenho há muito tempo, e poder dividir ela com o mundo e com pessoas que possam interessar pelo que eu tenho a dizer faz tudo isso valer a pena. Então, obrigado por você ter dedicado alguns minutos do seu dia para ver esse vídeo. Só esse simples gesto já me deixa contente. Enfim, deixando a melosia de lado, vamos pro que interessa. Eu quero falar um pouco sobre a pessoa por trás desse jogo, e vocês não vão acreditar como que ele se chama. O cara simplesmente chama David Jones. Sim, ele tem o mesmo nome do mago. Como que isso é possível? Ah, oi. Aqui é o Zilo do pra ser gravado todos esses áudios. Como vocês estão? Então, eu não sei vocês, mas essa parte ficou meio esquisita de se ouvir, né? Como se estivesse faltando algo. E olha só, né que tá faltando mesmo. Por alguma razão que eu desconheço, eu acabei cortando um trecho da introdução, que eu falava a respeito do jogo em si, o nome dele e tudo mais. Eu realmente não sei porque eu fiz isso, porque eu me lembro muito bem de ter gravado ela e editado. E eu só fui me dar conta após ter terminado toda a introdução. Mas enfim, o nome do jogo é Chasm. E tá aqui uma imagem pra você que não conhece ele. E é só isso mesmo. Bom vídeo. O jogo veio a ser lançado em 2012, produzido e publicado pelo próprio Dave. Mas uma coisa que eu acho importante dizer é a versão que eu tô jogando, que é um remaster feito pela Transcience. Eu não vou saber dizer de forma certa quando que ele foi lançado, porque as informações desse jogo são bem complicadinhas de se achar. Mas se fosse pra chutar, eu diria que ele saiu lá por 2022. E uma outra coisa até que bem legal de vocês saberem, que é a respeito do próprio Dave. Durante as minhas pesquisas eu acabei me deparando com um site cujo não só possui uma entrevista com ele, onde ele chegava a mencionar o jogo, como também o fato dele ser um baita de um alpinista.
protagonista. Quando eu falo que o Flash abrange um número absurdo de pessoas diferentes, eu não tô brincando. Segundo o mesmo, o jogo teve como principal inspiração uma expedição que ele havia feito para as montanhas da Espanha, mais especificamente em El Chorro. E como vocês podem ver aí na tela, mesmo que em baixa qualidade, porque o negócio é antigo, não tem o que eu posso fazer. O Dave sabe como viver. Eu vou tentar deixar o link desse site para caso alguém queira ler na descrição. E quando eu digo tentar, é porque por alguma razão, quando eu salvo ele, o site simplesmente quebra. Eu sei que a forma de resolver isso deve ser muito simples, e eu que tô sendo leigo mesmo. Mas caso não consiga, eu ponho o nome dele, qualquer coisa. Ok. Até agora eu já introduzi o tema do vídeo, dei uma explicaçãozinha sobre o que eu quero que esse canal seja, e falei sobre a pessoa por trás do jogo. Agora sim podemos falar do elefante branco na sala, né? Na verdade, ainda não, pois ainda quero falar da forma que eu conheci esse jogo, que não foi através de algum site ou coisa do tipo, e sim através de um CD. CD esse considero até hoje uma das 7 maravilhas do antigo mundo, o famigerado CD de 800 jogos. E olha só, eu tenho meu até hoje, e se alguém falar que minha luva lembra aquela pessoa, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu cometo um crime. E infelizmente eu não consigo jogar ele no momento, por conta da entrada de CD simplesmente não existir mais nos dias de hoje. O que por um lado acaba até que sendo bom, porque na real eu lembro que eu tinha dois CDs completamente diferentes, e eu tenho quase certeza que o Chasm tava no outro e não nesse, mas meu cérebro se recusa a acreditar nisso e prefere imaginar que ele tá nesse aqui, intacto e preservado. Esse daí aqui, só quem teve sabe o quão maravilhoso ele é. Eu passava as minhas tardes todas jogando os jogos dele. Eu não cheguei a jogar todos os 800, porque eu duvido muito ter essa quantidade toda. Mas também não é como se eu, criança, fosse dar bola pra isso, já que eu acabava sempre jogando quase que os mesmos, que pra mim já tava ótimo. Mas dentre toda essa enxurrada de jogos, o que mais me marcou foi o Chasm. Um jogo simples, mas muito chamativo e carismático. Pô, o protagonista é um ornitorrinco, encanador. Tem como ser mais carismático que isso? Então, cheio de enrolação, porque eu estou dando mais trabalho pra mim editar depois. E vamos dar início a essa review de Chasm, uma das pérolas dos jogos Flash. Como eu amo essa música, meu Deus do céu. A gente começa o jogo com uma introdução bem básica do nosso protagonista, o Joey, um morador da cidade de Chasmton. Ele é dito ser um faz tudo lugar. E é só isso. Você esperava o quê? Que ele fosse ser uma ilha da vida? Estamos em outros tempos, amigo. O máximo de background que a gente pode levantar dele é que ele nasceu num cruzamento entre o Perry Ornitorrinco e o Luigi. De resto, esquece. Também somos apresentados à sua cidade, que fica entre os abismos. E daí o nome do jogo. Chasm. Eu sei, meu inglês tá em dia. Vemos que a principal e única fonte de energia presente no lugar vem através de um motor movido a água. A água é essa que chega até a cidade, através de uma represa. Porém, em determinado dia, algo ocorre. A água que não só movimentava o motor, como também era usada para regar as plantações, simplesmente parou de vir, deixando a cidade toda num completo caos. Nisso, os habitantes do lugar fazem uma reunião para tentar ver como eles resolveriam esse problema. E infelizmente, o nosso estimado Joey perdeu essa reunião, o que acabou resultando nele sendo escolhido através do voto popular para subir até os abismos e restaurar o abastecimento de água. E agora sim, estamos no jogo. Eu vou ter que ser honesto com vocês. Eu já tinha jogado até mais ou menos quase o final dele. Mas por questões do jogo simplesmente travar sem parar, e eu não estar com muita paciência no dia para ficar rejogando e rejogando ele, eu acabei largando de mão. Então por isso, o começo dele dá para se dizer que eu conheço de cor já. Enfim, como vocês podem ver, o jogo é em point and click. Um estilo de jogo que eu sinceramente não faço ideia se possui alguma relevância hoje em dia. Perdão, eu sou muito leigo quando assuntos são jogos. Mas na época do Flash, esse gênero era bem famoso. Por questões de ser algo fácil de se produzir e pela riqueza que eles tinham nos detalhes, já que a maioria se passava em uma tela estática, que possuía alguns obstáculos para dar um pouco de dificuldade, e animações que você podia interagir com um simples clique do mouse. Os devs podiam meter o louco bonito, seguindo estilos que puxavam mais por surrealismo, tecnológicos, fantasiosos, futuristas e assustadores. A criatividade não tinha limite. E outra coisa também que esses jogos se fortaleceram é em seus puzzles. E eu sei, mas quando pesquisa jogos.com, a última coisa que ela vai querer jogar é um jogo que faça ela ter que usar um pouquinho da massa cerebral dela. Porque é burro! 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 E eu digo isso porque eu também fui assim. Se eu achava o jogo muito difícil, eu só parava e ia pro próximo. Mas
Chasm. Era diferente. Você ficava preso na mesma ala e nunca passava dela. E naquela época eu não tinha acesso à internet, e muito menos ao YouTube. Então nem pra ver outra pessoa jogando e passando de uma forma extremamente fácil eu podia. Isso nunca chegou a me frustrar, sendo sincero, mas o sentimento de curiosidade era algo que perpetuava a minha mente. Ó, falei bonito agora. O que tinha depois daqui? Se o começo já era difícil, imagina o final dele. Essas eram minhas principais dúvidas que eu carreguei por tanto tempo, mas que agora estavam prestes a serem sanadas. Após percorrer por alguns segundos, a gente chega até essa sala, onde temos que girar esse negócio, que eu esqueci o nome. E sim, quando eu era criança eu achava essa parte difícil. Burro! Burro! Depois disso a gente desce essa escada e percorre um caminho que nos leva até duas direções. Uma sendo até o topo da barragem, só que como vocês podem ver, é impossível de passar dela por conta da água. E a outra é que cê é louco, se liga na musiquinha. Aqui vai ser onde ocorrerá a maioria dos puzzles. E vendo esse ângulo, vocês podem pensar, meu Deus, que confuso, o que tem que fazer aqui? E eu digo, calma, segura na mão do Zelo aqui e deixa que eu guio vocês nessa. Para começar, a gente vai ter que seguir por esse caminho, que nos leva até o topo, onde estão essas engrenagens. A gente gira elas e olha só, a água foi-se embora. Nisso a gente desce e abrimos essa escotilha, que vai nos levar até o outro lado. E aqui não tem erro, gamers, é só abrir essa outra escotilha e GG. Qual é, periquito do caralho? Desce aqui pra ver se não te arrebenta um soco. Tá, claro que não ia ser tão simples assim. Isso aqui é um jogo de gente inteligente, pô. Temos que usar nosso cérebro a nosso favor e decifrar o que cacete ele quer que a gente faça. Na real, a gente só tem que ir até lá, girar outra engrenagem, ir pro outro lado, girar mais uma, voltar e abrir a terceira. Mas se liga nisso aqui. O que será que acontece se eu fechar a primeira, deixar a segunda e a terceira abertas, hein? Legal. Nisso voltamos pro outro lado, coisamos essa engrenagem aí e abrimos a que a gente tinha fechado. Fácil, rápido e direto. Mas somente mentes geniais como a minha conseguiriam passar dessa com extrema facilidade. Agora a gente sobe usando essa coisa que eu também esqueci o nome, que vai nos liberar um novo caminho, direto ao topo da represa. Mas claro que não tão fácil assim, pois teremos que escolher um caminho dentre 6 que temos à nossa frente e... Vocês estão ouvindo isso? Parece até eita porra. Como vocês podem ver, além de não sabermos qual caminho ser o correto, teremos um obstáculo que vai ficar nos atrapalhando. E no meu caso eu fiquei mais da metade da minha run só nessa parte, porque puta que me pariu, que fase desgraçada. Primeiro que você não sabe por onde ir, é pura sorte. O barulho da água fica aumentando de uma forma que você entra em desespero, porque você sabe que se você for pego por ela, vai ter que fazer tudo de novo. E outra que esse corno desse pássaro fica indo de você. E o que mais me irrita é que não é a mesma animação. São várias. O Dave sabia muito bem o que estava fazendo aqui. Eu até pensei que poderia ter algo na sala anterior para me ajudar, mas não tinha nada. Então meu raciocínio foi, segue reto toda a vida. Mas mesmo assim não deu. Tá, então talvez seja uma questão de agilidade, de eu ser mais rápido que a água, sei lá. Então tentei e tentei de novo. Achei que quando a água tava vindo, eu tinha que ir para algum outro lado e me esquivar dela, mas nada adiantava. Eu cheguei a questionar que talvez os túneis que eu esteja indo não sejam os corretos, capazes de nem todos levarem ao mesmo lugar. Mas como vocês podem ver aí na tela, esse pensamento só durou um segundo na minha cabeça, porque logo em seguida eu voltei para os mesmos túneis que eu já tinha ido 1 zilhão de vezes. E sim, isso repetiu muitas vezes. E vendo agora, você pode dizer que eu sou um completo de animal. E eu concordo, eu realmente sou, porque de todos os túneis que eu já tinha ido até agora, o único que levava até o topo e era o correto, era o que eu não tinha ido, o C1. Aqui diferente, como eu pensava, não se deve seguir 100% em frente. A gente primeiro sobe até o C4, que vai ter uma parte aberta que vai impedir que a água nos leve pro começo da fase. Depois disso, meu filho, só vai que é sucesso. Ah, cara. Que? Oxe, o banco travou. Mano. Tá, o jogo decidiu me dar uma colher de chá, finalmente. Enfim, chegamos no fim dessa desgraça. Meu Deus. Agora é sobre essa porta e GG. Joey, abre a porta. Joey, a água tá vindo. Abre a porta, Joey, por favor. Joey! O jogo bugou.
Porra, finalmente acabou essa merda, aleluia. Ah, pera. Não me disse que... Meu Deus, eu vou muito me jogar daqui de cima. Tá de sacanagem, né? Joey, seu merda, não sabe abrir uma porra de uma porta, o lindo rico do caralho arrombado. Agora vai, confia. Porra, meu irmão, aí sim, cara, finalmente acabou a tortura, obrigado, Deus. Agora, enfim, no topo da represa, a gente só tem que abrir essa portinha e pronto, zeramos. Na real ainda não, falta coisa ainda. Como vocês podem ver, a gente retornou pro meio do jogo, assim dizendo. E como eu não faço ideia do que tem que fazer aqui, eu iria fazer aquilo que toda pessoa que já jogou um point click fez, que é clicar em absolutamente tudo até achar a resposta. E olha só, né, que funcionou? Sendo sincero, ter descoberto essa parte foi algo bem legal. Porque assim, eu não sou de jogar tantos jogos, e quando eu jogo eu não fico procurando segredos e essas coisas. Porque é de duas ou uma. Ou eu já vi alguém descobrindo segredo, o que acaba tirando um pouco desse sentimento de você sozinho ter achado algo sem ajuda de ninguém, o que por si só se torna uma conquista pessoal sua, de ter descoberto algo na pura sorte, ou graças aos seus esforços. E na outra, o jogo não possui segredos. São poucos os casos, mas existem. E tá, isso aqui pode muito bem nem ser um puta de um segredo zica, mas não deixa de ser reconfortante de eu ter descoberto isso no por acaso. Mas enfim, o que será que tem nessa parte? Será alguma coisa que faltava pra gente consertar? Ou alguma passagem que nos leve direto pra cidade? É um telescópio, que mostra por qual caminho a gente devia ter percorrido para chegar até o topo da barragem. Quer saber? Esquece o que eu falei, vai tomar no cu lá, secreto. Após essa minha pequena gafe de ter dificultado a parte dos canos mais do que ela realmente era, eu voltei pra ala anterior e comecei a explorar cantos que davam e vendo o que eu tinha esquecido de fazer. Nisso eu pensei, talvez eu tenha que passar pro outro lado, pô, simples. Então lá fui eu, coisei a engrenagem e fui até o começo do jogo. E uma coisa que eu reparei, além do Joey gigante, foi que não havia sequer um resquício de água em direção a Chasmton. Ou seja, o jogo tá bugado, só pode ser isso. Sem muito o que fazer, eu voltei pra segunda ala do jogo e comecei a pensar o que cargas d'água eu poderia fazer para que a água fosse direcionada corretamente até a tubulação da cidade. E sim, eu sei, pode parecer bem na cara para você que tá assistindo, mas relaxa aí e deixa o eu burrinho do passado entreter vocês por mais uns segundos, pode ser? A minha dedução foi que o problema podia muito bem ser aquela engrenagem que eu havia fechado. Então eu fui lá e abri ela, mas a questão que fica é, como que eu saio daí sendo que a escotilha tá submersa? Em meus caras, a resposta é mais óbvia do que parece, pois se lembram que dava pra subir nesse troço aí? Pois bem, também é possível subir nesse outro troço, olha só. Agora a gente tem que subir, seguir reto, ir até a primeira ala e girar o coisa aí. E pronto, agora sim, zeramos. Ué, cadê a água? Lá vamos nós de novo, ó que legal, tô me divertindo horrores aqui, vocês nem fazem ideia. Tá, mas agora falando sério, eu enfim botei minha cabeça pra pensar e vi o que tava faltando. Era algo tão idiota, tão simples, que até uma criança saberia resolver isso. Sim, era isso. Mas calma que não tá 100% ainda. Aqui vai ser que nem antes, girar as engrenagens, ir até o outro lado, fechar, voltar, abrir... quer saber? Se liga nessa play iradíssima de Bookshot Roulette. Nessa parte eu tenho que dizer que meu cérebro derreteu bonito, eu realmente não sabia o que fazer. Não importava quantas engrenagens eu girava, parecia que nada funcionava. Eu pensei até que podia ser algum bug do jogo, e nem vem me dizer que eu tô culpando ele pela minha falta de inteligência. Porque das outras vezes que eu joguei ele sempre dava algum problema, que me obrigava a resetar ele. Mas dessa vez felizmente não era bug. A única coisa que tava faltando para a água ir direto para a tubulação da cidade era aquela primeira engrenagem, que se caso a gente deixasse aberta, a água ia direto para uma ponte quebrada. Então eu fui lá, fechei ela, fui até o outro lado, abri a segunda e fechei a primeira e BUM! GG easy. Agora só bastava fazer aquele mesmo caminho de antes, ir até a primeira ala e coisar enfim esse troço pela última vez. E pronto. Chasmton. Não passará mais sede graças a mim. Mas só um adendo antes de irmos pros créditos. Como que o Joey passou pela tubulação sendo que ela tinha grades? Mas bem, vocês querem ouvir minha opinião sobre o jogo, né? Certo. Eu achei o jogo muito bom. É isso.
Meu gosto para jogos, sendo franco, é complexo. Eu não sou daqueles que adoram FPS, jogos ultra realistas de empresas bilionárias super reconhecidas no mercado. Eu gosto de jogos com uma pegada mais diferenciada, essa é a palavra. Jogos como, por exemplo, Off e o jogo da menina fantasma da mansão. Inclusive, Off tá pra ser lançado na Steam, hein? E eu muito provavelmente venha fazer um videozinho sobre. Mas o que eu quero dizer é que esses jogos têm o meu carinho porque eles são esquisitos. E eu gosto disso. Jogos que puxam pro surrealismo, que por si só já é um dos meus movimentos artísticos favoritos. Então quando eu vejo algum jogo que se alimenta dessa pegada, eu já me interesso na hora. E se tem um gênero que sabe muito bem como usar isso, são justamente os point click. Inclusive, durante a produção desse vídeo, para poder jogar o Chasm, eu usei do Flashpoint, como mencionei no começo, e eu acabei dando uma navegada nele para ver se encontrava mais algum jogo que eu já tivesse jogado. E nisso eu me deparei com um chamado Alice is Dead, que possui 2 capítulos, cujo eu joguei o primeiro e achei muito foda. Muito provavelmente de novo eu também venho falar dele aqui outra hora. E sabe o curioso disso? Esse jogo também é um point click, olha só. Então, retornando pro ponto principal. Chasm, É um ótimo jogo, a arte dele é linda, a trilha sonora é 10 de 10, os puzzles são bons e até que difíceis, principalmente se vocês tiverem o cérebro do tamanho de um grão de areia, assim como o meu, decidirem simplesmente ignorar o cenário todo e só seguirem reto, feitos malucos, e consecutivamente dificultando um puzzle que seria facilmente resolvido em menos de 5 minutos. Mas fora isso, ele é muito legal. E outra, poder enfim zerar esse jogo depois de anos foi uma puta conquista. Algo que eu sinceramente nunca achei que fosse acontecer. Mas eu fico feliz que eu tenha conseguido. E enfim ter fechado essa porta e preservado ela aqui. Não sei se esse vídeo vai acabar chamando a atenção de alguém. É um tema bem específico. Mas se você ficou até aqui, comente abobrinha pra eu saber. Sei lá, eu sempre quis falar isso. Vejo vocês numa próxima. Tenham uma boa semana. Se cuidem e tchau.